Abertura. Desenho em azul e branco de rádio antigo sobre mesa com pespares. Ao lado esquerdo, jarra completa no chão, ao lado direito, estante com luz. Desenho em azul e branco de locutor sentado de costas no estúdio. Desenho em azul e branco de torre de transmissão radiofônica em meio à cidade. Sequência de desenhos em azul e branco. Moça com headphones e celular na mão. Homem com rádio de pilha no ombro. Sequência de anos de 2004 a partir de agora, o Poder Judiciário do Brasil 20 anos. está ampliando seus canais de comunicação com a população. Tudo começou quando o presidente da então Radiobras, Eugênio Butti, me chamou até o gabinete Walter Lima, dele apresentador da Rádio e me deu, Justiça. portanto, essa missão, quando ele me explicou de que tinha que ser eu, que ele não conhecia outra pessoa no Brasil que tivesse, portanto, não a capacidade, mas que pudesse agir de forma rápida, ou seja, me deu a missão de criar a Rádio Justiça. A TV nasce em 2002, num projeto Denilson Morales, coordenador de audacioso gestão da Rádio e TV Justiça. Judiciário à época, né? Você abrir as decisões para a população em canal aberto de TV, não só o canal aberto, mas também nas redes fechadas, né? Nas operadoras a cabo, quebrando um pouco o que a gente tinha, né, de cobertura jornalística do judiciário, né, que se fazia, as emissoras privadas faziam, as outras públicas faziam, mas não no todo, como se tinha aqui, transmissões a sessões, um jornalismo mais dedicado, e isso começa a ter um grande impacto, né, em todos os órgãos do judiciário, e depois de 2 anos nasce a Rádio Justiça. Entra Maurício Correia, oficialmente presidente no do ar STF. a Rádio Justiça. Isso foi feito depois de um encontro com o secretário de imprensa aqui Walter Lima, no apresentador Supremo da Rádio Tribunal Justiça. Federal, no caso o Renato Parente, que me deu 4 dias para que eu pudesse apresentar o projeto criando, portanto, a Rádio Justiça. Dos 3 dias eu reduzi tudo em 6 horas ou menos de 6 horas, quando o projeto lhe foi entregue, com tudo pronto, com a programação toda ela traçada de segunda a sexta, sábado e domingo, nome de programa, sinopse de programa, quem seria o apresentador, o estilo do programa. O que a gente não imaginava é que a gente ia, em curto espaço de tempo, conseguir tirar do papel, né, e colocar aos ouvintes, né, do Distrito Federal a rádio em curtíssimo espaço de tempo, numa eficácia fantástica, né? Denilson Morales, uso isso coordenador de como gestão da estudo Rádio e de TV caso, Justiça. que quando a boa gestão, bom planejamento, os próprios servidores públicos também comprando a ideia, você consegue, dentro da legalidade, fazer o que foi feito naquele período. Então, de janeiro de 2004 a maio de 2004, nós conseguimos tirar do papel uma ideia, numa reunião inicial, a Rádio Justiça 104.7 MHz aqui em Brasília, num prazo que talvez nem a iniciativa privada conseguisse naquele momento, né? O professor Eugênio Walter Lima, Butti apresentador da pediu Rádio que Justiça. eu escolhesse também as pessoas que poderiam estar desenvolvendo esse projeto aqui no Supremo Tribunal Federal, quando de forma espontânea, quase todos eles se apresentaram desejando, portanto, partir para esse desafio. Então foram 22 pessoas, das quais jornalistas, radialistas, técnicos, editores, como também o pessoal da área de produção. A gente só tinha gravador, não era nada jornalista. feito assim no computador, era muito precário ainda. A gente gravava fitinha, cassete e mandava, e era editado aqui. O nosso trabalho era entender sobre direito para tentar traduzir de uma forma simples. Nós tínhamos o conhecimento jornalístico, não é? Eu, Miguelzinho no caso, Martins, primeiro consultor jurídico da Rádio Justiça. Então ajudava os colegas e também era ajudado por eles na medida em que me indagavam em relação como eu falo isso, como eu falo aquilo, de que forma eu posso traduzir isso numa linguagem mais simples, mais clara, mais objetiva. O ministro Maurício Correia, quando Walter Lima, ele apresentador da Rádio Justiça. conversou conosco, ele disse o seguinte: olha, eu quero que vocês façam um trabalho e que a rádio, na sua divulgação, faça com que a população ouvinte entenda o que nós estamos fazendo aqui. Vocês usem, portanto, palavras que eles possam também compreender perfeitamente. Evidente também que a gente não podia perder
também a noção de que, além das pessoas leigas que nos acompanhavam, também tínhamos magistrados, tínhamos advogados, tínhamos ministros que também nos ouviam. Havia um certo Miguelzinho aspecto Martins, técnico também que a gente tinha que jurídico da Rádio respeitar Justiça. para não ficar uma linguagem muito básica para aqueles que lidam na área jurídica. A Rádio Justiça ela veio de uma forma pioneira nesse sentido, né? Ou seja, simplificando essa linguagem, abrindo as portas do judiciário, mostrando o que era o judiciário, e para mostrar o judiciário, como de fato ele era, nós tínhamos que falar a linguagem do povo. Toda a programação dela, programas de debates, programas de entrevistas, né? A parte mesmo de utilidade pública já é voltada nesse sentido de tornar o judiciário mais próximo do público. E o judiciário, como a gente sabe, ele usa vários termos em latim, então isso vai afastando um pouco da população. A Rádio Justiça veio para poder encurtar essa distância, né? Trazer a comunicação do judiciário para mais próximo do ouvinte. Eu trouxe a minha experiência da área de educação. Eu Yuri sou Mello, ex-consultor jurídico da Rádio Justiça. De Piaget. E o construtivismo nos ensinou muito, nos bancos das faculdades, em trazer o caso concreto para a sala de aula. Então, usando uma linguagem de fácil entendimento. Então, foi nessa linguagem de fácil entendimento que eu busquei orientar os jornalistas, os repórteres, os produtores da Rádio Justiça lá naquele começo, como deveríamos levar aquela informação que estava quentinha ali. A gente gravava por telefone fixo, não era celular. A decisão, primeiro fazia um resumo, eu tinha que assistir a sessão para entender, fazia um resumo e gravava no banheiro, no corredor, não tinha estúdio. Depois que os tribunais foram construindo seus estúdios, isso demorou muito. Comecei contribuindo em vários programas Amaral, da grade de programação da Rádio Justiça. Eu gravei muito o Aprender Direito, que é a versão do Saber Direito na Rádio Justiça. Aí comecei a participar também de outras entrevistas, outros programas dentro da programação da grade da Rádio Justiça. E aí, depois de um tempo, chegou o convite, o honrado convite, para eu ser consultor jurídico da Rádio Justiça. As crianças também tinham vez na Rádio Justiça com o programa Aprendendo Direitinho, idealizado e apresentado pelo ministro Eros Grau. Era um programa para crianças com os seguintes personagens. O vovô Grau, que era o ministro Eros Grau, um dos idealizadores do programa. Vovó Graúda, que era eu. O neto deles, o cachorrinho deles e as crianças que vão debater, para quem eles vão contar as histórias e conversar com elas a respeito do Poder Judiciário. As crianças participavam espontaneamente, imagina, né? Então, aí o vovô Grau começa a perguntar. A história de Alice no País das Maravilhas, por exemplo. E aí, vocês acham que no Brasil um julgamento é feito assim? Aquele, gente, em que a rainha diz, cortem-lhe as cabeças. Aí uma criança diz, não pode cortar a cabeça é crime, cortar a cabeça é assassinato, não pode, né? Então, a noção do certo e do errado já estava ali sendo debatida. O diferencial é que era um programa para crianças dentro de uma rádio segmentada e para o Poder Judiciário, que é uma coisa sisuda, que é uma coisa séria, que é uma coisa para adultos. Mas de extrema importância, porque ele funcionava, um curso quase, digamos assim, como uma educação para a cidadania e também uma educação moral. A gente nota que no começo o maior desafio que a gente tinha era de ser setorizado. Era uma rádio do judiciário, então é muito setorizada. E era uma novidade, porque a gente já tinha... Henrique Paranhos, coordenador administrativo da Rádio Justiça. E a gente precisava da nossa setorizada no judiciário, né? Hoje em dia não, hoje em dia nós já somos fonte de pesquisa, tanto de rádio quanto de TV, justamente por essa setorização. Tínhamos ali uma ou outra emissora Yuri Mello, começando ali com jurídico da Rádio Justiça. aquelas redes news, né, que chama de notícias 24 horas. Mas não davam tanta importância como se dá a Rádio Justiça ao direito especificamente. Então você pegavam casos em concretos e comentavam esses casos, como de fato fazem até hoje as grandes mídias, né? A Rádio Justiça ela é muito pontual, ela pega um grande fato
e transforma aquilo numa linguagem simples, muito simples de se entender, passando essa visão para a sociedade, para as pessoas comuns, vamos chamar comuns, que não têm acesso ao estudo do direito especificamente. E aí vamos buscar essa reflexão. O que é a reflexão dentro do direito? A reflexão dentro do direito é pensar se aquela norma jurídica ela vai ser proveitosa para a sociedade, ela vai produzir resultados, ou se ela não vai produzir resultados. A Rádio Justiça, ela se compromete com essa reflexão. A Rádio Justiça, além de trazer decisões do Supremo Tribunal Federal, ela traz decisões de outros tribunais, decisões relevantes na área trabalhista, na seara civil. Mário Amaral, ex-consultor jurídico da Rádio Justiça. Conseguimos ali compreender e ver o judiciário como um todo, né? Tanto no Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima aqui da nossa República Federativa do Brasil, quanto nas outras cortes também. Então, tem várias entrevistas na programação da Rádio Justiça que tratam de questões trabalhistas, questões previdenciárias, questões também relativas ao consumidor, ou seja, questões do dia a dia que impactam diretamente a vida do ouvinte, a vida do cidadão brasileiro. Nós tratamos sempre de temas que são do cotidiano das pessoas, ou seja, do cotidiano dos consumidores. Então, naturalmente, durante esses anos, né, que a Rádio Justiça presta esse serviço tão importante para a população, sem sombra de dúvidas, trazer a questão consumerista também foi muito importante. Eu já era ouvinte da rádio antes de ter essa felicidade de ser convidada. Então, há aproximadamente 20 anos eu sou advogada, então, naturalmente, no meu cotidiano, ouvir a Rádio Justiça, ter esses aprendizados, né, foi uma constante para mim. Quando eu comecei a participar da programação, né, tanto gravações quanto programas ao vivo, ter esse contato, né, de levar informações diretamente para as pessoas, para os consumidores, sem sombra de dúvidas, eu já tinha em mente que a rádio tem essa missão de traduzir o direito, traduzir as legislações, identificar os direitos e transmiti-los aos ouvintes. Muita gente não conhece os direitos delas, tá? Elas acham que isso aqui não pode, isso aqui não vai dar certo para mim. E esse mundo é um mundo muito fechado. A pessoa, para ter acesso a isso aí, geralmente ela teria que consultar um advogado, né? Hoje em dia Paranhos, coordenador administrativo da Rádio Justiça. Você deve consultar, claro, mas você pode saber de muitos caminhos ouvindo a programação da rádio. Tá? Você pode saber o que está acontecendo. Isso aqui tem muito a ver com o que eu estou passando agora. Eu já passei por isso. Então a gente tem muito isso, né? E essa questão educacional da rádio também, não só de informar, mas questão educativa. Nós já tivemos alguns retornos de pessoas que são formadas em direito, são advogados, que estudaram e aprimoraram o conhecimento ouvindo a programação da rádio. Um deles é o Saber Direito. Nós também temos vários programas ao vivo que discutem, né, debatem temas jurídicos e temas relevantes para a sociedade, sempre com um viés jurídico e uma abordagem simples, uma linguagem acessível para todos os ouvintes, né? Então é um cuidado essencial de todos os jornalistas da Rádio Justiça. Nosso carro-chefe aqui não é surpresa para ninguém, nosso carro-chefe é a sessão plenária, né? Mas eu destaco na nossa programação Henrique Paranhos, coordenador administrativo da Rádio Justiça. Uma revista de manhã, tá, chamada Revista Justiça, e uma revista à tarde, chamada Justiça na Tarde. Essas revistas elas trazem entrevistas com profissionais de várias áreas do direito, num bloco, e nós temos outros blocos direcionados a debates, onde recebemos pessoas aqui em nossos estúdios para tratar de assuntos pontuais, às vezes assuntos até do dia a dia, assuntos que estejam na mídia naquele momento, entendeu? Nós temos uma rádio muito segmentada, né? Por quê? Porque ela cobre basicamente atos do Poder Judiciário, da Justiça brasileira. Então a gente tem as transmissões dos plenários, do STF, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral Morales, e outros tantos tribunais que porventura a gente está conseguindo implementar aqui. Isso é algo diferenciado e em que as pessoas, os especialistas nos acompanham e também o cidadão comum. Então esse é um lado da montagem desse tripé de programação da Rádio Justiça. A outra perna dessa programação é você fazer um jornalismo dedicado a isso, com muita informação,
com muita prestação de serviço. Isso é feito ao longo dessa grade. E a gente tem a parte do entretenimento, a parte cultural, educativa, que passa nesse tripé que sustenta a programação. Escrito Justiça em Cena. Foi uma demanda que a rádio criou. A gente queria Guilherme um programa Macedo, que fosse roteirista mensal, da radionovela que fosse, Justiça em Cena. Além dos programas culturais que a gente tinha desenvolvido, um programa que tivesse dramaturgia. E o primeiro programa que a gente criou, o primeiro episódio do Justiça em Cena foi sobre a criação do STF no Brasil, que era a Casa de Suplicação, né, o nome do STF naquela época, e a gente criou Tempos de Suplicação, que foi uma radionovela histórica, digamos assim. A ministra Ellen Grace ficou encantada com a novela, que era presidente do STF na época, e a gente se sentiu estimulado a fazer novos episódios. E aí foi um outro desafio, que era escrever episódios sobre direito e justiça semanais, e foi assim que a novela ganhou o formato que ela tem hoje, que é um formato de 5 episódios, de segunda a sexta, e com compactos sábados e domingos, e veiculada semanalmente com novos episódios na Rádio Justiça. Muitas vezes nós não temos a imagem, né? Então a gente pode imaginar várias coisas, né? Tem a radionovela, que a Rádio Justiça é a única rádio pública dos 3 poderes com uma radionovela. Marcela então Luiz, a radionovela, por exemplo, você está ali escutando, você imagina aqueles personagens, a sua criatividade está ali, né? Então só a rádio pode proporcionar isso ao ouvinte. Então é a magia. Eu vejo muito o que Guilherme Macedo, tem roteirista da radionovela Justiça propagado, ou o que tem gerado conflito, que eu acho que talvez seja a palavra para a gente pensar em história e narrativa. Porque a justiça, ela é basicamente uma resolvedora de conflitos. Ela trabalha para resolver conflitos. E a dramaturgia, ela se movimenta através do conflito. É a partir do conflito que a gente vai ter uma história. Então, eu vejo como as decisões afetam as pessoas, como o desejo de um personagem com outro personagem pode ser atravessado pela justiça. E assim nascem as histórias. A gente está agora vivendo uma segunda fase, que é a fase dos podcasts. É a fase em que a gente sempre produziu esse programa. Esse programa é veiculado na internet há muito tempo, mas hoje ele também é um podcast. Então hoje ele também tem essa atualização, né, de formato. E agora ele está em todas as plataformas de streaming, então ele é muito mais acessível também para todos os públicos, né? Ele saiu daquele molde, a rádio do STF, e virou um programa que você pode acessar de qualquer lugar. Nós temos programas como o programa de esporte, um jornal com decisões do direito desportivo, que é o Regra do Jogo, programas culturais como a Hora do Maestro, de música clássica, e o Capital do Rock, que traz música como rock and roll, por exemplo, né? Com Felipe Seabra. Além do Entretexto, que é um programa literário, que a gente traz novidades da literatura jurídica, mas também de outros livros de outros temas. Então, é uma programação diversa para todos os públicos. Escrito A Hora do Maestro. O tema judiciário é um tema assim, muito específico. Eu mesmo sou advogado de formação, tenho esse conhecimento jurídico também. Então, é um conhecimento muito segmentado e que tem, de certa forma, uma qualificação muito grande no seu conteúdo. E eu acho que talvez, ao trazer a música clássica e outros programas de diversos segmentos, no caso a música clássica, ela é um produto de alta qualidade, seja no seu conteúdo, como também quando a gente traz os grandes intérpretes e os principais compositores também na sua performance. Então acho que se conecta muito bem com essa ideia da Rádio Justiça e também como a Constituição prevê no seu artigo 5º que o acesso à cultura deve ser dado a todos, eu entendo que é uma missão que conecta muito bem com a temática da justiça. De repente recebi a grata surpresa de um convite para elaborar um programa dedicado à música clássica, né, e à música de concerto. É um programa todo dedicado à música de concerto, à música clássica, e onde nós apresentamos compositores que vêm desde o período da Idade Média
até compositores vivos aí em produção constante aqui no mundo da música. Eu sempre procuro indicar aos alunos que acompanhem desde cedo a programação da Rádio Justiça. Mário Amaral. Isso justamente porque a Rádio Justiça ela estampa o poder do povo, a democracia. Ela traz ali o conhecimento para o cidadão do que está acontecendo. Muitas das vezes o cidadão não tinha nenhum contato com a Justiça, nem um entendimento do que ocorre na Suprema Corte, nas outras cortes, e a Rádio Justiça ela traz esse papel democrático, ela incentiva a democracia e ela também tem um papel de extrema relevância e importância para abrir, e como eu costumo sempre dizer, ela escancara as portas do Poder Judiciário para a população. É uma rádio impessoal, ou seja, aqui se fala a verdade, aqui se fala o que se tem que ser dito, num português claro, simples, sem beneficiar partes nenhuma. A compromisso é com a lei, ela é legal, ela é impessoal, ela obedece aos princípios da moralidade, ou seja, a Rádio Justiça é moral. Então, obedece aos princípios da moralidade legal. Ela é pública, ou seja, ela tem uma publicidade. Esses 3 princípios são publicizados através de quê? Dos microfones da Rádio Justiça, através das entrevistas, dos debates. E tudo isso reverte num ponto principal, que é a eficiência da Rádio Justiça. A publicidade, ela gera, em cumprimento ao princípio da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, que são princípios que norteiam o trabalho realizado na Rádio Justiça, juntando esses 4, nós temos uma coisa chamada eficiência. E essa eficiência foi a grande responsável por levar até onde o patamar em que a Rádio Justiça se encontra hoje, como sendo a rádio número 1 do Brasil em informação jurídica. Os profissionais bem habilitados, preparados e um corpo de jornalistas, de produtores e técnicos que estão sintonizados juntamente com suas coordenações, levando a informação 24 horas por dia a toda a população brasileira. É perceptível que a rádio ela foi evoluindo tempo a tempo. Isso é muito positivo porque a nossa sociedade ela é dinâmica. E a rádio ela consegue acompanhar esse movimento. Simone Magalhães, mas algo que eu acho extremamente importante é que ela conseguiu manter uma linha, uma essência, que é realmente traduzir para que as pessoas compreendam. Então ela tem essa missão de aproximar. Ela aproxima legislações, ela aproxima o judiciário de toda a nossa população brasileira. A gente tem como inovação a mudança das instalações físicas que estão acontecendo nesse ano de 2024. A gente está implementando a Rádio Justiça, além do satélite, ela é carregada hoje, por isso que ela é escutada no Brasil inteiro. A gente também pensa em explorar a multiprogramação da TV. A própria TV 3.0, que está por vir, também deve carregar esse conteúdo de rádio, né? Então a gente está explorando todas essas grandes frentes, né? Além da sintonia em 104,7 FM para Brasília e em torno, o ouvinte também pode acompanhar nossa programação pela internet. Nossos programas, alguns deles são transmitidos pelo YouTube, a Voz do Brasil, por exemplo, tem o Justiça na Tarde e o Revista Justiça, que também Marcela são Luiza, coordenadora de jornalismo da Rádio Justiça. E além disso, também nós estamos no Spotify, no TuneIn, que é um streaming gratuito de rádio, onde você pode acessar de qualquer lugar do planeta. O próprio celular, você acessa ali o link da rádio e está bem informado em qualquer lugar do mundo. Eu viajo muito, né? A minha profissão é uma profissão que não tem fronteiras nem barreiras de linguagem, então eu dirigi mais de 50 orquestras em 30 países diferentes, né? Até países onde a língua é um pouquinho mais complexa, como a China, Japão e Ásia em geral. E a gente, às vezes, tem como se conectar ali rapidamente à rádio, às informações através da internet, e com a Rádio Justiça crescendo cada vez mais o seu alcance e vamos dizer, potencializando as suas ferramentas, o seu instrumental, com certeza isso aí nos faz apreciar de uma forma mais constante. Quanto mais as pessoas Paula, jornalista, ouvirem, mais elas vão saber conduzir a sua vida, porque não basta diversão, uma rádio que divirta, é uma rádio que instrui, que educa, que informa, que traz a lei, que traz
conteúdo que vai mudar a vida da pessoa de verdade, para melhor, né? A gente está procurando ampliar Denilson Morales, coordenador a nossa da gestão da Rádio Justiça. Então, a gente está no Brasil inteiro via satélite ou por streaming, né? A ideia é que a gente tenha parceiros, né? Começando pelas capitais, depois nas cidades de maior população e chegando a localidades de menor poder aquisitivo, de menor número de habitantes. Então, esse é o desafio futuro, a gente capilarizar bastante para estar em todas as cidades brasileiras de forma gratuita, de forma que a gente faça uma boa prestação de serviço, uma boa informação, uma boa comunicação como um todo, né? Vida longa Amaral, à Rádio Justiça, ao rádio que acaba alcançando aqui diversos cidadãos brasileiros que acabam não tendo nem acesso à internet, mas por meio do rádio acabam se conectando com o Poder Judiciário, se conectando com seus direitos. Então, é uma grata satisfação estar presente aqui nessa comemoração dos 20 anos da Rádio Justiça. Eu vejo o futuro da nossa emissora, um futuro sem limites. Sem limites no sentido, portanto, aí de alcance. E principalmente levando e causando muito interesse do público ouvinte, já que não é só a Rádio Justiça que existe nesse nosso cenário de emissoras de rádio, mas a preferência de ter a Rádio Justiça como o seu veículo de comunicação, para nós é um motivo de muito orgulho quando a gente passa e escuta motoristas nos seus carros ouvindo, pessoas que nos cumprimentam pelo que elas estão acompanhando, como também pessoas de fora, distantes do nosso país, sempre dando o retorno de que a Rádio Justiça está sendo ouvida não só no Brasil, como também na Europa, nos Estados Unidos, como também dentro do nosso território nacional. Então, para mim, é realmente um motivo de muita alegria. Reunidos no estúdio, funcionários e colaboradores da Rádio Justiça aplaudem. Rádio Justiça, 20 anos. Créditos finais. Direção: Diogo Ramos, Guilherme Melo, Fernando Montenegro. Chefia de produção: Tamires Amaral. Chefia de reportagem: Priscila Busqueira. Produção: Bárbara de Alencar. Roteiro e edição: Flávia Metzger. Assistente de produção: Ana Rita Almeida. Imagens: Carlos Silva, Francisco Cosmo, Lúcio Ribeiro, Marco Mota. Assistência técnica: Adilson Moraes, Cléber Leite, Ricardo Moreira. Montagem e finalização: Neuber Tavares, Ricardo Farias. Direção de arte: Sérgio Coelho Júnior. Videografismo: Rafael Duarte. Agradecimentos: Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Núcleo de Programação: Rosa Fazem. O técnico: Fábio Guedes. Núcleo de Programação de Programas: Flávia Soledade. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF.